Rapaziada, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Então vem comigo, né? Já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Meus amigos, vamos trocar ideia porque tem muita coisa pra gente conversar. Eu tô reduzindo aqui a quantidade de vídeos aqui no YouTube, mas pelo menos vídeos longos, né? Porque todo dia, praticamente, tem shorts aqui pro YouTube, tem vídeo nas outras redes sociais, então me acompanha para conferir. Falando aqui de Premier League, né? Vamos falar um pouquinho de Premier League. Eu tinha falado para vocês durante a semana que tinha rodada de Premier League, teve ontem, tem hoje, né? Hoje a gente tá tendo, nesse momento, inclusive, um jogaço entre Liverpool e Manchester City. O jogo é no Anfield, tá 0-0. O Manchester City, que é o vice-líder, né? O City nesse momento tem 48 pontos, tá quase 10 pontos atrás do time do Arsenal, tá 8 pontos do time do Arsenal. Então precisa vencer esse jogo para não deixar o Arsenal se afastar, né? O Arsenal que na verdade jogou ontem, né? Contra o Sunderland, enfiou 3-0 na equipe do Sunderland. O Arsenal tá jogando muita bola. O Arsenal é um forte candidato a conquistar tanto a Premier League quanto a Champions League, vocês não acham? Então o City e o Liverpool estão se enfrentando. O Liverpool, que vinha numa fase ruim, tá aí se recuperando e hoje também tem que dar resposta para o seu torcedor. Mas nesse momento, como eu falei para vocês, tá 0-0. Pelo menos no momento que eu tô gravando o vídeo. Quando eu editar e postar, não sei aí, o jogo já vai estar perto do fim, belezinha? Além disso, hoje a gente teve o Crystal Palace, né, vencendo a equipe do Bolton, né, do Brighton. Teve ontem aí o Brentford vencendo o Newcastle na casa do Newcastle por 3-2. O time do Brentford conquistando um resultado interessantíssimo. E óbvio que teve gol do brasileiro Igor Thiago, gol de pênalti. Aí o cara que tá jogando muito, gente. Igor Thiago realmente tá sendo um 9 surpreendente. Só não tem mais gol na Premier League do que Erling Haaland, né? Pra gente dar uma olhada aqui na artilharia, ó. Vamos ver aqui a artilharia. O Haaland tem 20 gols e o Igor Thiago tem 17. Impressionante o que tá fazendo o brasileiro Igor Thiago. E aí a gente tem essa briga nesse momento entre Igor Thiago e Endrick, que são, acho que, na minha opinião, neste momento, os mais fortes candidatos para a camisa 9 da seleção. Ou você acham que o Igor Thiago não merece uma possibilidade de jogar pela seleção brasileira? Deixa, por favor, aí nos comentários sua opinião. De Premier League hoje é isso, tá? Vamos falar um pouquinho de como vai ser, né, a próxima rodada da Premier League, né, rapaziada? A gente tem aí a rodada da Premier League no meio da semana, né? Alguns jogos que vão acontecer pra frente. Na terça-feira a gente vai ter o Tottenham e o Newcastle às 4h30 da tarde, jogo muito interessante de se ver. O Chelsea recebe o time do Leeds no mesmo horário. É a quinta vitória consecutiva e aquele torcedor que deixou a cabeleira crescer até o United conseguir 5 vitórias consecutivas pode, enfim, ir no barbeiro fazer aí o corte nas suas madeixas. Vamos acompanhar porque é um jogo muito interessante. Falar um pouco de La Liga, né? A disputa entre Real Madrid e Barcelona pelo título espanhol tá bem acirrada. Ontem o Barça venceu o Mallorca por 3-0. E hoje o Real Madrid enfrenta a equipe do Valência fora de casa às 17 horas, tá? Real Madrid que tá num momento turbulento ainda. Teve a saída do técnico Xabi Alonso e a chegada do Arbeloa, mas até agora o time não engrenou. O Vini Júnior, o Bellingham, esses caras vêm sendo bastante cobrados e vaiados pelo torcedor, né? Que é uma loucura, né, rapaziada? É claro, todo jogador ele pode ser criticado, vaiado, tá no direito o torcedor. Não agrediu ninguém, não ofendeu ninguém. Mas, pô, Vini e Bellingham já foram muito importantes pro time. Não acho que eles estão no melhor deles, mas ainda assim continuam jogando bem. O Real Madrid, como um todo, não tá entregando. Mas o torcedor tem a razão dele, com certeza, em cobrar. Vamos falar de futebol brasileiro então, né, rapaziada? Vamos falar do São Paulo, o tricolor paulista, que ontem venceu o time do Primavera e entrou no G8 do Paulistão, faltando uma rodada para acabar a fase de classificação. O São Paulo que estava fora, estava quase sendo rebaixado, né? Estava em 14º, depois dessas vitórias consecutivas, vai para a oitava colocação e está no G8 para ir para as quartas de final da competição. Então, o São Paulo venceu ontem em Primavera de virada. Os gols foram do Caleri de pênalti, né? E do Lucas, que estava merecendo demais esse gol. E vamos falar do Lucas, né? Ontem, acho que para além do São Paulo ter vencido e do Lucas ter feito um gol, o nível de atuação que ele demonstrou é o que deixa o São Paulo mais animado, né, torcedor tricolor? Por que eu digo isso? A mobilidade do Lucas. Ele teve aquela velha mobilidade que ele sempre demonstrou durante a carreira e nos bons tempos de São Paulo agora, né? O jogador de arranque, de explosão, de corte seco, rápido, deixando os jogadores em jogadas individuais
para trás, abrindo espaço para os outros jogadores do São Paulo, e ele fez isso muito bem ontem. Então isso eu acho que foi o mais animador. Essa importância do Lucas para o São Paulo é realmente algo, uma válvula de escape gigantesca pela qualidade, a força de explosão e velocidade que o cara tem. Então ontem o Lucas demonstrou isso e acho que é talvez o ponto mais animador dessa vitória do São Paulo sobre o time do Primavera. E claro, o Caleri fazendo gol, que é um jogador que é muito importante para o tricolor paulista. Hoje a gente tem pelo Paulistão um jogo espetacular, que é o derby da capital. A gente tem o Corinthians e o Palmeiras se enfrentando, jogo que promete muita coisa, né? O Corinthians vem embalado da vitória na Supercopa do Brasil, né? Conquista de título logo no início da temporada em cima do todo-poderoso Flamengo. E o Palmeiras vem num momento ali meio estranho, né? Mas conta com a animação da contratação de John Arias. Eu vou falar desse cara agora, né? O Arias, que fez grandes temporadas ali pelo Fluminense, né? Foi campeão da Libertadores pelo Flu, da Recopa, fez um grande Mundial de Clubes, né? Para mim foi o melhor jogador de um time dos times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes, foi o John Arias. O que esse cara jogou não tá escrito. Ele foi pro Wolverhampton, não conseguiu se adaptar lá, né? Não foi tão bem aproveitado. O time do Wolverhampton continua indo muito mal na temporada. E o Arias volta para o futebol brasileiro, é contratado pelo time do Palmeiras. E para mim foi uma contratação muito acertada do Verdão, tá? É um jogador que vai fazer muita diferença com a camisa do Palmeiras. O Palmeiras, que já tinha contratado muito bem na temporada, trouxe o Marlon Freitas do Botafogo. O Palmeiras vem muito forte para essa temporada, com certeza. Do outro lado, eu queria destacar o senhor Memphis Depay. E eu queria fazer uma pergunta para você. Memphis Depay, ele é ídolo ou é sabor ídolo? Mentira, eu tô brincando, né? Só quis entrar na trend. Mas o Memphis, eu acho que ele já tá se consolidando como ídolo do torcedor corintiano. É claro que tem outras coisas também para você se tornar um ídolo, não necessariamente só títulos, mas eu acho que o Memphis ele preenche a maioria desses atributos. Ele tem uma identificação com um torcedor que eu vendo de fora, como São Paulino, acho gigantesca. A característica dele, a personalidade do jogador, o que ele já fez música aí com o Rariel, é um jogador que ele tem a cara do Corinthians e a gente está falando de um europeu, de um cara que é holandês. E o Memphis, ele, apesar de tecnicamente eu acho que ele pode entregar mais ainda do que ele já entregou até aqui no Corinthians, e ó que ele já entregou, o mais importante, na minha opinião, ele já fez, que é mudar muito da mentalidade de muitos jogadores que estão ao redor dele. É claro que o que fez o Corinthians ser vitorioso nesses últimos tempos é um coletivo forte, mas ter um jogador desse nível, com a mentalidade que tem o Memphis, muda a chavinha de um time, né? Ele é uma cereja do bolo. E como eu já falei para vocês também, eu acho que tecnicamente ele tem mais a entregar. Os outros fatores ele tem entregado muito mais. O fator de decisão, de estar lá nos momentos importantes do time, ele sempre esteve. Entregar gols importantes, jogadas importantes, liderança dentro de campo, eu creio que o Memphis já fez. E aí fica a pergunta que eu fiz no início dessa minha fala para vocês. Se o Memphis, para você, torcedor corintiano, já pode ser considerado um ídolo do Timão. É isso por hoje, né? E aí eu vou adiantar para vocês um pouco do que vem nessa semana, né? A gente vai ter rodada do Campeonato Brasileiro, é a terceira rodada do Brasileirão. Tem alguns jogos, acho que tem um jogo da segunda rodada que tá atrasado, que é Corinthians e Atlético Paranaense, se eu não me engano, por conta do jogo do Corinthians na Supercopa do Brasil. E a gente vai ter essa terceira rodada, né? Então vamos falar um pouco para vocês sobre ela, né? Na terça-feira, às 21h30, tem o Vitória enfrentando o time do Flamengo, né? O Flamengo que vem se recuperando, ganhou no Campeonato Carioca, precisa dar uma resposta do torcedor depois de um começo ruim de temporada. Na quarta-feira a gente tem o Mirassol recebendo o time do Cruzeiro, né? Esse jogo às 19 horas. Mesmo horário de Chapecoense e Curitiba. A gente também tem na quarta-feira o Atlético Mineiro recebendo a equipe do Remo no seu estádio e o Vasco recebendo a equipe do Bahia. O Vascão que também começou daquele jeito meio, né, bambiano. E o São Paulo recebe a equipe do Grêmio no Morumbi, um jogo muito interessante. O Grêmio que tá com um garoto em ascensão extrema, o atacante Carlos Vinícius, que tem uma história curiosa, né? O Carlos Vinícius, que era zagueiro na base, meteu gol até dizer chega e agora é um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. Tá fazendo gol até debaixo d'água, o Carlos Vinícius, que é um garoto aí que está sendo pretendido por muitas equipes no futebol brasileiro e já do futebol europeu. Então é um cara que tem que se ficar de olho nesse jogo entre São Paulo e Grêmio, que é na quarta-feira, mas principalmente
para toda a temporada. O torcedor do Grêmio, eu tenho certeza que está muito animado com esse jogador. Do lado do tricolor, o São Paulo, que vem numa franca evolução, tem esse jogo como muito importante, porque o início do Campeonato Brasileiro é fundamental para estabelecer como vai ser a Liga Nacional para esse time. O São Paulo, que acho que esse ano, tanto o São Paulo quanto o Grêmio não brigam pelo título do Brasileirão, devem se manter na briga por vagas na Libertadores. Creio que essa é a briga para os times do São Paulo, que já está se reestabelecendo, mas tem que ficar de olho, porque eu acho que o São Paulo vai ficar naquele bololô do meio da tabela nessa temporada. Na quinta-feira, a gente tem o Atlético Paranaense recebendo a equipe do Santos. E o Santos, que tem, obviamente, a expectativa de um possível retorno do craque aí, camisa 10, Neymar. Será que o Neymar volta nesse confronto contra o Furacão na Arena da Baixada pelo Brasileirão? Para o torcedor do Santos, com certeza, e para o futebol, para o torcedor brasileiro, no geral, todo mundo tá de olho com muita expectativa nesse retorno do Neymar. Na quinta também a gente tem o clássico carioca entre Fluminense e Botafogo, que promete ser um jogo muito bom. Os dois times estão crescendo na temporada, né? O Botafogo que perdeu, o Botafogo que ganhou do Cruzeiro, né? Sacudiu o Cruzeiro. O Botafogo vem muito bem realmente nesse início de temporada. E a gente vai ter o Corinthians encarando o Bragantino na Neoquímica Arena. E o Palmeiras, para fechar, vai no Beira-Rio encarar a equipe do Internacional. Essa aí a rodada número 3 do Campeonato Brasileiro, meus amigos. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, faz aquele favorzinho pra gente, né? Vem cá, deixa o like, por gentileza. E se inscreve no canal para dar aquela fortalecida pra gente chegar nos 2.000 inscritos nesses primeiros meses de 2026, belezinha? Até o próximo vídeo. Valeu!